Olá, Orientando o Direito está no ar e hoje temos o privilégio de receber aqui no Canal 20 a doutora Valmira Alves Maia, que é promotora de justiça da Vara de Infância e Juventude de Montes Claros. Ela é integrante do Ministério Público, face mais conhecida como Promotoria de Justiça. O Ministério Público, segundo a Constituição, é composto de Ministério Público da União, que se desdobra em Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios, e os Ministérios Públicos Estaduais. A doutora Valmira integra o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E eu começaria perguntando, doutora Valmira, quais as funções do Ministério Público? A função primordial do Ministério Público é promover a justiça para os cidadãos. A atuação mais tradicional do Ministério Público é na esfera criminal. É a imagem conhecida do promotor que atua no Tribunal do Júri. No entanto, com o advento da Constituição de 1988, as funções do Ministério Público foram alargadas com grandes inovações, dentre elas a ação civil pública, que propicia ao promotor de justiça ajuizar ações na defesa do patrimônio público, do meio ambiente, do consumidor, enfim, de todos aqueles interesses coletivos, difusos da sociedade. Então, a função do Ministério Público reside na preservação que o promotor deve ter dos direitos constitucionais assegurados aos cidadãos na Carta Magna de 1988. Doutora, como autor e como fiscal da lei, existem algumas diferenças. Dá para pontuar essa atuação do Ministério Público? Sim. O Ministério Público é parte, tipicamente, na titularidade da ação penal pública. E em outras áreas do direito, como no processo civil, também chega a ser parte. Quando não é parte, atua necessariamente como fiscal da lei, ou seja, velando por toda a regularidade processual. O representante do Ministério Público está presente em toda a audiência de quais tipos de ação comumente? Nas audiências criminais, é indispensável a presença do Ministério Público. Nas cíveis, onde há interesse relevante de interesse público e interesse de incapazes, se faz obrigatória a presença e a atuação do Ministério Público nas audiências. Eu poderia dizer que ele oficia em algumas ações, mas vamos falar em palavras simples. O promotor de justiça está presente na audiência, por exemplo, de alimentos e que envolvam menores, incapazes. Exatamente. Onde houver o hipossuficiente, seja em qualquer nível essa hipossuficiência, que seja o incapaz, menor de idade, portador de doença mental, interditado, pessoas que não podem se representar por si mesmas e que não têm representantes legais, ou até que tenham, o Ministério Público é obrigado a atuar em favor desse incapaz. Uma parte que eu acho de extrema importância e que nem todos os telespectadores têm o conhecimento é que o promotor de justiça, o membro integrante do Ministério Público, atua em questões que basta que o público comunique, faça um aviso, diríamos assim, ao integrante do Ministério Público de determinadas situações que, a partir daí, o próprio Ministério Público toma à frente para levar a ação até seu fim, que seja penal, que seja de reparação do dano. Entre eles tem a questão do meio ambiente. Dá para falar especificamente sobre esta do meio ambiente e outras
noções que foi dito até que são os direitos difusos e coletivos, que são aqueles direitos que o difuso poderíamos chamar de aquele direito que as pessoas não encaixam no direito de cada um, mas que se encaixam no direito de todo mundo. Exatamente. Sempre que o cidadão, individual ou coletivamente, se sentir lesado no seu direito, no princípio que a Constituição Federal lhe assegura, ele pode procurar diretamente qualquer membro do Ministério Público, que o Ministério Público tomará as providências por si próprio ou encaminhando esse cidadão a quem possa tomar as providências para a preservação e o resgate daquele direito. Na sede do Ministério Público, em Montes Claros, que não funciona, não é dentro do fórum, há um atendimento ao público, vamos dizer assim? Com certeza. Especialmente pela demanda de cada promotoria, especialmente algumas promotorias são as mais solicitadas, como no caso da promotoria da qual eu sou titular, que é a Promotoria da Infância e Juventude. A Promotoria de Defesa do Cidadão, que envolve a assistência aos interesses dos idosos, deficientes físicos e envolve interesses de relações de consumo, também são muito solicitadas e as portas dos gabinetes dos promotores encontram-se abertas ao atendimento ao público. Doutora, eu sei que a sua área, hoje, você atua exatamente na infância e juventude, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a promotoria responsável por zelar pelo patrimônio público, em especial as prefeituras. Exatamente. E outros, que é de interesse diretamente do cidadão. Com certeza. E a promotoria que zela pelo patrimônio público, que está inserida dentro da Promotoria de Defesa do Cidadão, ela visa, vamos falar numa linguagem mais coloquial, procurar apurar os desmandos dos governantes, né? Dos prefeitos, dos governadores e até do presidente da República, se for necessário. A ação pertinente a esse esclarecimento é a ação civil pública, a chamada ação de improbidade administrativa. Essa ação, ela pode terminar com a perda do mandato do administrador desonesto e até com a inabilitação desse administrador para candidatar-se novamente por até 8 anos. E essa ação do Ministério Público, que busca moralizar as contas públicas, a administração, tem provocado uma reação muito forte nas pessoas que são investigadas ou rés nessas ações, que são exatamente os governantes que se insurgem contra a atuação do Ministério Público, porque invariavelmente são as pessoas que o Ministério Público investiga e que, lamentavelmente, vêm a perder o seu poder político, o seu cargo político, pela própria ação do Ministério Público. Existe uma outra questão que não será tratada hoje, mas é bom que já pensemos que uma das funções também do Ministério Público é cuidar das eleições, que é de extrema importância e que, de uma maneira ou outra, reflete quanto ao cidadão como um todo. Mas eu gostaria de perguntar, em rápidas palavras, doutora, você me dizer sobre o Ministério Público como titular da ação penal, que já foi tema tratado, mas só para nós resumirmos aqui, que é uma das figuras mais conhecidas do Ministério Público, como titular da ação penal. O próprio promotor de justiça iniciar a ação que culmina com alguém sendo processado e preso. Exatamente. O promotor de justiça é principalmente o titular da ação penal, ou seja, quando se comete aqueles crimes comuns, vamos dizer, roubo, furto, homicídio, etc., o promotor não depende
da vontade da vítima, quando isso é possível, para instaurar ação penal contra aquele que praticou o crime. Por quê? Porque toda vez que se comete um crime, que há derramamento de sangue na sociedade, esse fato, esse evento danoso, importa a toda uma coletividade. Daí a titularidade exclusiva do Ministério Público para instaurar a ação penal, ou seja, para processar, na linguagem mais popular, o cidadão, indagando se realmente o cidadão praticou aquele crime e se naquelas condições que praticou deve ser condenado nas penas da lei. Excepcionalmente, o Ministério Público perde essa titularidade quando fica inerte diante de sua obrigação, circunstância em que, subsidiariamente, a família da vítima ou o interessado pode, diante da inércia do Ministério Público, se ocorrer, instaurar a ação penal para ver processado o cidadão. Bom, foi um privilégio falar com a doutora Valmira Alves Maia, e o programa Orientando o Direito voltará amanhã, em Querendo Deus, nesse mesmo horário, e pedimos a sua participação e nos despedimos. Até lá.